E aí, comunidade de investidores, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Para quem não me conhece, eu me chamo Matheus Nogueira de Castro, sou criador aqui desse canal da comunidade de investidores Brasil e estamos aí no vídeo para dar segmento ao vídeo dos indicadores, tá? Hoje eu vou falar sobre valuation, como o título está dizendo, né? Se você não assistiu o primeiro vídeo, assiste, vou botar o cardzinho aqui em cima. Assiste lá, tem algumas coisas importantes que vocês precisam saber, algumas generalidades, mindsets e alguns conceitos importantes que vocês têm que saber para dar uma continuidade, para não pegar o trem correndo, beleza? Então vamos lá. Seguindo, antes de eu começar a falar dos indicadores em si, tem alguns conceitos importantes que eu quero trazer antes, tá? O primeiro conceito que eu quero trazer é o de patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? Imagina aí você mesmo, imagina aí todo o seu patrimônio. Ah, Matheus, eu não tenho nada. Cara, o teu celular, o teu celular, esse que tá na tua mão. Ah, Matheus, nem terminei de Ah, pagar. tá, cara, mas o teu celular. Inclusive, Matheus, eu até peguei um empréstimo. Foi até de 2 anos. Jesus amado. Enfim, cara, esse seu celular aí, digamos que ele seja todo o seu patrimônio. Então, ele é seu ativo, é uma coisa que você possui, que é sua. Então, nós temos a primeira definição de ativos, é tudo aquilo que a empresa possui, que é dela. Por um outro lado, nós temos o passivo. Sabe as dívidas? Dívida eu sei, Matheus. Dívida eu tenho muito. Pois é, a dívida, essa do celular aí. Sabe essas dívidas? Pois é, isso é o passivo. São as obrigações que a empresa tem que cumprir. Dívidas que ela tem, empréstimos que ela toma e por aí vai. Então, ativo é o que a empresa possui e passivo é aquilo que ela deve. A diferença entre ativo e passivo é o que a gente chama de patrimônio líquido. Lembrando aqui, muito importante, que isso não está levando em conta o quanto a empresa produz por mês, entendeu? Aquele exemplo lá da fábrica de sapato, por exemplo, não está levando em conta aquela diferença que tem da produção do sapato para a venda do sapato. Não está levando em conta isso. Isso é outra coisa. É só as máquinas de sapato, enfim, deu para entender, beleza? Por que eu estou falando isso tudo? Porque quando a gente pega o patrimônio líquido da empresa, que é aquela diferença de ativo e passivo que você já sabe, quando a gente pega o patrimônio líquido e divide pelo número de ações, a gente chega no valor patrimonial por ação. E esse valor é muito importante. Esse valor está o indicador que é muito utilizado, que é o preço da ação sobre o valor patrimonial, que o pessoal usa demais isso aí, mas usa demais, mas demais. Alguns analistas usam como se fosse assim um patamar de segurança para eles. Se você está investindo numa empresa onde o preço dela está tão barato, mas tão barato que está abaixo do valor de patrimônio da empresa, ou seja, aquilo que ela possui, cara, será que não vale a pena investir nessa empresa? É algo a se pensar, tá? Então, já temos aí o primeiro indicador, preço sobre o valor patrimonial, preço da ação sobre o valor do patrimônio da empresa. Agora nós temos um outro indicador, que é o lucro líquido por ação. Esse é fácil, é só, sabe aquele valorzinho lá do sapato? É o lucro da empresa. Lucro líquido, depois de deduzir algumas coisas, descontar algumas coisas, mas a gente tem um lucro líquido. Depois, se vocês quiserem, coloque aqui embaixo se vocês quiserem saber um pouco mais sobre essa parte. Mas enfim, lucro líquido é de fato o quanto a empresa lucrou naquele determinado período de tempo. Então ele pega o lucro líquido da ação e divide pelo número de ações. E aí a gente tem um lucro líquido por ação. Por que eu estou falando isso? Porque tem um outro indicador que o pessoal usa demais, que é o preço-lucro. E o preço-lucro, minha gente, é interessante porque assim tem duas formas de a gente analisar o preço-lucro, tá? Em alguns sites, inclusive, tem dizendo que é o quanto o mercado quer pagar pelo lucro atual, importante dizer atual, daquela empresa. Por que eu estou falando do atual? Porque algumas empresas estão em processo de crescimento, o mercado pode até apostar de que aquela empresa ela vai crescer o lucro líquido. Então, quando tu pega o preço sobre o lucro em uma das empresas que o mercado está apostando que vai crescer, que os seus projetos vão para frente, pode ser que o preço-lucro esteja muito alto. Isso dá mais ou menos uma ideia para a gente do quanto a empresa está produzindo e a quantos múltiplos da empresa estão sendo negociados naquele instante.
Sendo bem sincero, na minha visão, eu costumo pegar mais o preço-lucro para empresas que já são um pouco mais consolidadas, para empresas que já são ali umas blue chips da vida. Se você não sabe o que é blue chip, comenta aqui embaixo também para eu saber mais ou menos aí se vocês querem um vídeo sobre isso também, beleza? Mas, enfim, o preço-lucro o pessoal costuma olhar bastante para ver mais ou menos o quanto o mercado está disposto a pagar naquela ação. Tem como a gente também olhar o preço-lucro de uma segunda forma. É em quanto tempo aquele investimento que você fez vai retornar para você em lucro líquido da empresa. Foi muito rápido, Matheus. Tá, calma. Seguinte, digamos que você compre uma ação a R$30, beleza? E essa ação ela está negociando a um preço-lucro de 5. Significa que em lucros da empresa, presta atenção, em lucros da empresa, aqueles R$30 que você pagou para comprar ação vão voltar no período de 5 anos, que é o PL. Então, PL te diz em quanto tempo aquele teu investimento vai voltar em forma de lucro da empresa. Beleza, agora vamos falar sobre uma outra questão, um outro indicador, que é o EV/EBITDA. EV/EBITDA é o Enterprise Value, ou o valor da empresa, sobre Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Não sei se minha professora de inglês ficou muito feliz agora, mas transformando isso para o nosso bom e velho português, é lucros antes de taxas, juros, depreciação e amortização. Por que o indicador é importante? Porque às vezes a questão dos juros, taxas, depreciação e amortização podem aí mudar de acordo com o cenário atual da empresa. Então, de uma forma um pouco mais segura, os analistas costumam olhar o EBITDA da empresa para ter um marcador mais seguro do quanto a empresa lucrou. Então o EV/EBITDA é muito utilizado por alguns analistas também para se ter mais ou menos uma ideia do valor da empresa e do lucro da empresa naquele determinado período de tempo. Um outro ponto importante também que a gente tem que ressaltar é o seguinte: bancos não têm EBITDA. Bancos e outras instituições financeiras, elas trabalham, elas ganham financeiramente em cima de aplicações financeiras, ou seja, em cima de capital. O que significa que a maior parte do patrimônio de um banco é justamente o capital que ele tem que mobilizar de um lugar para outro. E capital não sofre depreciação, o que significa que não tem como a gente calcular a depreciação de um banco, porque a maior parte do seu patrimônio é um capital. Em questão de bancos, é melhor que você analise o EBIT, certo? E agora, em última instância, vamos falar do famoso, do famigerado Dividend Yield. Antes que eu fale dele, se ficou alguma dúvida por aqui, gente, coloca aqui nos comentários. Podem comentar à vontade que eu estou sempre respondendo aí o que vocês colocarem. Então, Dividend Yield nada mais é do que os dividendos pagos num determinado período de tempo, que é sempre de 1 ano, sobre o preço da ação. E aqui é uma coisa importante a se comentar. Como assim? Por ter duas variáveis inclusas aí, às vezes o dividend yield ele pode estar alto, mas não necessariamente porque os dividendos pagos por aquela empresa são altos. Pode ser que os dividendos pagos por aquela empresa esteja normal. Entretanto, se o preço da ação estiver baixo, como o preço está em baixa, é o denominador, o resultado final é inversamente proporcional, logo o resultado final vai ser maior. O que significa que olhem o dividend yield da empresa. Às vezes um dividend yield alto não significa necessariamente dizer que aquela empresa paga aquilo ali o tempo inteiro. Inclusive de dividend yield acima de 15%, cara, desconfia. Não tem aquela história de que quando a... Oh meu Deus do céu. Quando a esmola é boa, o santo desconfia. É a mesma coisa aqui. Um exemplo disso mesmo é a Copel. A Copel, se eu não me engano, no ano passado ela entrou num acordo de vender uma subsidiária dela de telefonia que não tinha nada a ver com o serviço que a Copel desempenhava, né, que é o fornecimento de energia elétrica. Então eles resolveram vender. Bacana. Aí o que aconteceu? Venderam, tiveram, claro, receberam um dinheiro aí massivo, pegaram esse valor que eles receberam e distribuíram em forma de dividendos. Então o dividendo foi lá para cima da Copel. Agora significa que todo dia ela tem uma empresa de telefonia para negociar? Não. Então assim,
Sempre que você olhar um dividendo muito alto, veja o que tem ali por detrás. Às vezes é porque realmente distribuiu uns dividendos diferentes, extraordinários, ou às vezes é porque o preço da ação está muito baixo, isso já te liga, opa, será que não vale a pena comprar agora? Cada caso é um caso. Analisem muito bem as coisas que vocês estão comprando, minha gente. Beleza, minha gente? Então, esse foi o vídeo de hoje. Vou fazer um vídeo hoje só sobre valuation, que é a categoria maior. Muito provavelmente as outras categorias eu vou dar uma juntada aí numa ou outra. Mas esse de valuation eu quero deixar só, porque tem bastante coisa interessante pra gente conversar. Quem sabe surjam muitas dúvidas também. Podem colocar aqui embaixo de novo. Podem colocar aqui embaixo. Tranquilo? Se gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal. E, por favor, não financie o celular, cara. Tranquilo? Um beijo, minha comunidade, um abraço, valeu!